Um dos assuntos de maior repercussão no ambiente colorado ao longo deste fim de semana é o aspecto financeiro. O presidente Alessandro Barcelos deu declarações reclamando de dívidas de gestões anteriores que acabaram ficando para esta gestão, envolvendo pagamentos de jogadores que há muito tempo saíram do Internacional e alguns que, inclusive, jamais marcaram gols pelo clube. Em meio a isso, existe a discussão por uma preocupação, um receio do Inter entrar no transfer ban, já que atrasou parcelas envolvendo Wanderson e Bustos com os clubes que tinham os direitos econômicos destes jogadores. Ainda assim, a direção afirma que está tranquila quanto a essa possibilidade e que está trabalhando os seus prazos de uma maneira segura. Eu explico tudo isso agora aqui no A Dupla. Bem, gente, obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, quero falar sobre a situação financeira do Internacional, que foi tema, pauta ao longo deste fim de semana, com o Inter ainda aqui em Belo Horizonte, pré-jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente a partir de algumas declarações do presidente Alessandro Barcelos nas entrevistas que ele concedeu aos veículos que estavam aqui na capital mineira. E a gente passa limpo toda essa história falando também a respeito de como está o pagamento de alguns jogadores que o Inter contratou recentemente, Bustos e Wanderson, e que a direção atrasou algumas parcelas, tá? A fala do presidente Alessandro Barcelos, ela foi no tom, e principalmente a fala dele para o pessoal da 0 Hora, foi no tom de contestar, criticar algumas dívidas que o Inter manteve e que acabaram ficando para a sua gestão. O presidente citou um técnico que saiu há 7 anos do Inter, e um jogador há 6 anos do Inter, e um jogador que nunca fez um gol pelo time profissional e que ainda são pagos pelo Inter e que, obviamente, são pagos pela atual gestão do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos se refere a Guto Ferreira, técnico do Inter na Série B em 2017 e que ganhou na justiça um processo trabalhista do Internacional e que o Inter mensalmente tem que pagar uma boa grana para esse profissional. E falou também a respeito de Bruno Sabiá. O Bruno Sabiá é um jogador que atuava pelo Sub-20 do Internacional e que nunca jogou pelo time principal do Inter. Ele tem atualmente 29 anos, então ele passou aqui pelo Internacional lá por 2012, 2013. Ele saiu do Inter e processou o Internacional na justiça, alegando questões de pagamentos e atrasos de alguns vencimentos. E ganhou essa disputa na justiça. E ganhou uma causa de 3 milhões de reais do Internacional. E o Inter ainda mensalmente paga esse jogador que sequer atuou profissionalmente pelo Internacional. Mas, fora do ar, a direção também contesta alguns outros jogadores de gestões anteriores que ainda são pagos pelo clube. Eu vou citar alguns aqui que talvez até você não sabia. O Anselmo, que joga atualmente no mundo árabe, mensalmente recebe um valor do Internacional. O Ceará, lateral direito, campeão do mundo pelo Inter em 2006 e que voltou para o Inter em 2016, ele também ainda é pago pelo Internacional. Paulo Guerreiro, mas esse é através de um acordo construído na atual gestão, também recebe valores do Internacional. Tudo isso faz com que o Inter tenha uma certa folha paralela que onera bastante o clube. E a direção tem exposto essa folha paralela. Obviamente, para tentar se absolver ou serem absolvidos de qualquer dificuldade financeira, de contratações que o Inter pode ter para dizer, a gente está pagando algumas contas do passado também. Mas na entrevista que o presidente Alessandro Barcelos nos concedeu na Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio, este assunto ele veio à tona também porque a gente perguntou sobre dívidas da atual gestão que podem acabar ficando para as próximas gestões, já que esse é o último ano de gestão do presidente Alessandro Barcelos. O presidente garantiu nessa entrevista, primeiro, que os técnicos demitidos pelo Internacional, Medina e Miguel Ángel Ramírez, deverão ser pagos ainda nessa gestão e estão muito próximos de serem pagos ainda nessa gestão. E eu perguntei para ele sobre a situação de 2 jogadores que o Inter está pagando, que o Inter está comprando, mas que passaram por atrasos
nessas parcelas nesses últimos dias. Fabrício Bustos e Wanderson. O Wanderson comprado junto ao Krasnodar da Rússia, o Bustos comprado junto ao Independiente de Avejaneda. O Inter não pagou as primeiras parcelas, ou as parcelas deste ano referentes a esses dois jogadores. Está em atraso. E tanto o Independiente quanto o Krasnodar, de alguma maneira, ameaçam ir à FIFA contestar para cobrar esse pagamento do Internacional. O que pode acarretar isso? Isso pode acarretar, dentro de um processo, um transfer ban. E um transfer ban, por exemplo, impediria o Inter de anunciar Valência, Cuéllar, que são jogadores que o Inter tenta encaminhar, o Cuéllar o Inter tenta encaminhar, o Valência já está fechado, contratações para a metade do ano. Então seria um prejuízo imenso um transfer ban. Fora do ar, eu conversei com algumas pessoas do Internacional sobre essa questão. E o que os dirigentes do Internacional afirmam sobre o risco de transfer ban é que o Inter tem prazos para atender esses pagamentos, mesmo que o Inter já tenha atrasado aquilo que estava previsto em contrato. Porque para rolar um transfer ban são necessárias reclamações, notificações da FIFA e aí se executa o transfer ban. E esse processo ele demora todo no mínimo 45 dias. Então a versão do Internacional é que para que ela sofra um transfer ban, ela precisa ser avisada 45 dias antes. E aí, se eles forem avisados, eles vão lá e pagam. Mas não vão antecipar pagamentos e comprometer o fluxo de caixa, já que tem uma janela de transferências na metade do ano e tem algumas situações pontuais que o Inter precisa resolver agora. Então a ideia sim é atrasar os pagamentos. O Inter está com esta estratégia, atrasar os pagamentos para flexibilizar o fluxo de caixa e depois ir pagando esses vencimentos, essas parcelas atrasadas. Se der risco de transfer ban, o Inter vai lá e corre atrás. É uma estratégia arriscada, porque o Inter precisa se comprometer a ter o dinheiro em 45 dias e está flertando com a dívida, isso pega mal no mercado, isso pode gerar contestações públicas. É um jogo muito perigoso, mas que o Inter está arriscando jogar neste momento em relação à contratação desses dois jogadores. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!